A agência de viagens amplia seu negócio e decide incorporar várias filiais. Sendo assim, o processo de reserva de passagens aéreas que desenvolvemos até agora será uma atividade que todas as filiais executarão. Isso quer dizer que, num dado momento, funcionários de todos os escritórios executarão o mesmo processo no servidor de workflow. Mas, como fazemos para que os processos e as tarefas de uma filial não estejam disponíveis para as outras? Isto é, para que um funcionário de uma filial não possa executar uma tarefa de outra filial? A resposta para esta pergunta é o conceito de unidades organizacionais. As unidades organizacionais permitem definir grupos dentro de uma organização. As filiais, por exemplo. Após criadas, essas unidades são atribuídas aos usuários da organização. Em nosso caso, a agência de viagens tem 2 escritórios, a agência Nova York e a agência Miami. Definidas as unidades organizacionais, designaremos a cada usuário a unidade organizacional que lhe corresponde. A partir desse momento, o processo vai herdar a unidade organizacional do usuário que o inicia. Na caixa de entrada do usuário, só serão exibidas as tarefas da unidade organizacional à qual o usuário pertence. Isso significa que um usuário de uma filial não poderá ver nem executar as tarefas de outra filial. Por exemplo, se atribuirmos a Peter Kent o escritório de Nova York, quando ele iniciar um processo de reserva de passagens, serão as reservas de passagens do escritório de Nova York. Se James Norton pertence ao escritório de Miami, ele não poderá ver o processo iniciado por Peter, nem executar as tarefas que Peter vê, por mais que ambos estejam acessando o mesmo servidor de GXFlow. Somente os usuários que tiverem a mesma filial que Peter poderão acessar as tarefas do processo iniciado por ele. Para definir os escritórios da agência de viagens, abrimos o cliente de GXFlow. Logamos com o usuário administrador e vamos ao console de administração. E clicamos em Organizational Unit Definitions. Aqui, definimos que tipo de unidade organizacional a empresa tem. Por exemplo, filiais, departamentos, divisões, etc. Para criar uma definição de unidade organizacional, pressionamos o botão Mais e na janela que abre, escrevemos o tipo de unidade organizacional, no nosso caso, filial, e uma descrição. A opção Propagable é a que permite que o processo herde a unidade organizacional do usuário. Também indica que os subprocessos herdarão a unidade. Caso não esteja marcado, o usuário poderá iniciar um processo e este não herdará a unidade organizacional que o usuário tenha definida. Se um processo não tem uma unidade organizacional definida, poderá ser visto por todos os usuários dependendo apenas da restrição de papéis que os mesmos tenham, que é a situação com a qual estávamos trabalhando até agora. Uma vez que definimos quais tipos de unidades organizacionais tem a empresa, definiremos as unidades organizacionais propriamente ditas. Para isso, clicamos na opção Organizational Units. Se pressionarmos New, poderemos criar uma unidade organizacional, inserindo seu nome, seu tipo e uma descrição. Inserimos os dados da filial de Nova York. Em seguida, fazemos o mesmo para a filial de Miami. Com isso, ficam definidas as 2 filiais da agência de viagens. Para inserir os usuários da filial Nova York, selecionamos a linha e pressionamos Members. Na janela, marcamos Ana e Peter como pertencentes à filial de Nova York. Antes de definir os usuários da filial de Miami, primeiro vamos criá-los. Vamos a Users e criamos o usuário J. Norton, do funcionário James Norton, com a senha jnorton123. Também criamos o usuário P. Wong, pertencente à funcionária Patrice Wong. Sua senha é pwong123. Criados os usuários, vamos definir seus papéis.
selecionamos o usuário J. Norton e pressionamos o botão Roles. Na atribuição de papéis, definimos James como gerente e pressionamos OK. Agora, selecionamos Patrícia e a definimos como funcionária. Daqui mesmo, podemos definir as unidades organizacionais de Patrícia e James. Estando em PWONG, pressionamos o botão Organizational Units e escolhemos Miami. Agora, selecionamos J. Norton e também designamos ele a Miami. Desta forma, definimos que o gerente de Nova York é Anna Smith e o funcionário é Peter Kent, enquanto o gerente de Miami é James Norton e a funcionária Patricia Wong. Vamos testar em execução as definições que fizemos. Saímos e nos logamos com o usuário PWONG. Agora, pressionamos o botão de New e iniciamos um processo de reserva de passagens aéreas. Vemos que a tarefa Ticket Reservation aparece na caixa de entrada com status de execução pendente. Como Patrícia tem o papel de Travel Agency Employee, pôde iniciar o processo e tem permissão para executar a tarefa de reserva de passagens. Como Patrícia é do escritório de Miami, o processo iniciado deveria ter herdado a unidade organizacional Miami. Para verificar isso, vamos nos logar como usuário administrador e no Process Manager selecionamos Processes. Vemos que o processo iniciado pela usuária Patricia Wong está sendo executado. Se selecionarmos o processo e vamos a More Actions, podemos selecionar Organizational Units e assim ver a unidade organizacional do processo. Observamos que o processo é da filial de Miami, já que herdou a definição da unidade organizacional de Patricia Wong, tal como esperávamos. Agora, fazemos um logout e vamos nos logar com o usuário Peter Kent, da filial de Nova York. Vemos que sua caixa de entrada está vazia. Ainda que haja um processo iniciado e a tarefa Ticket Reservation esteja pendente, ainda que Peter tenha o papel adequado, ele não pode vê-la, pois pertence a uma filial diferente da do processo em execução. Da mesma maneira, somente poderá avaliar o cliente ou autorizar a reserva o usuário James Norton, da filial de Miami. Em resumo, somente os usuários marcados na filial do processo iniciado poderão interagir com o mesmo, executando as tarefas segundo os papéis a que pertencem. Vale destacar que, se a realidade requerer, é possível adicionar novas unidades organizacionais ou mudar a unidade organizacional de um processo, utilizando a API do Workflow. No próximo vídeo, veremos como realizar análises e obter estatísticas de performance de processos e tarefas.